para louvar e exaltar o seu santo nome, e na mesma ouvir a tua palavra. Sabemos que hoje é culto da família, aonde que a família se reúne com seus filhos, com sua esposa, para agradecer a Deus e também para receber aquilo que Deus tem para dar. Aleluia, Jesus. Meus queridos, amados irmãos, eu creio que eu preguei essa mensagem já faz mais ou menos uns 5 meses que eu preguei essa mensagem aqui. Mas o Senhor Deus, Ele sempre renova, sempre nos usa diferente, porque Ele é o dono, Ele é o autor da palavra. Se vocês que estiver aqui não sabem, o Espírito Santo, Ele é autor da palavra, é Ele que usa as pessoas, usou as pessoas para escrever a Bíblia. Então, o Senhor Deus, o Espírito Santo, eu digo assim, que Ele tem liberdade para me usar nesta noite, para falar com você nesta noite. Eu quero ser somente um vaso na mão dEle. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E nesta noite, como que hoje é o culto da família, quero falar sobre uma família também que morava em uma cidade cheia de pecado. Aleluia. Você que tem a sua Bíblia, quiser me acompanhar, abra a vossa Bíblia no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 19. Eu vou ler algum versículo da palavra para você entender melhor. Preste bem atenção para você entender a palavra de Deus. Era 2 cidades aonde morava essa família, e o nome desta cidade é Sodoma e Gomorra. Veja bem, meus queridos, o que diz aqui na palavra do Senhor. Eu vou ler na linguagem de hoje. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. E quando viu os anjos, levantou e foi recebê-lo. E ajoelhou-se, encostou o rosto ao chão e disse-lhe: Senhores, estou aqui para servi-lo. Por favor, aceite o meu convite e venha hospedar na minha casa. Os senhores podem lavar os pés e passar a noite ali, e depois se levantarão de bem cedo e continuarão a sua viagem. Veja bem, o anjo respondeu, e eles disseram: não, nós vamos passar a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para a sua casa. E Ló mandou preparar um bom jantar e assar pães sem fermento. E os anjos jantaram, mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto o moço como os velhos, cercaram a casa, e eles chamaram Ló. Aleluia, até aqui. Mas o versículo mais adiante, versículo 17, diz assim: e agora corra e salva a sua vida,
e não olhe para trás, nem pare neste vale, fuja para as montanhas, senão você vai morrer. Meus queridos, amados irmãos, antes de eu entrar aqui nesta passagem que eu tenho lido, o nosso Deus Todo-Poderoso, como ele tinha um grande amigo que era Abraão. Veja bem, Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, ele considerava Abraão como seu amigo. E ele, antes de que os anjos vissem destruir esse lugar, ele disse para Abraão, isto está registrado no livro de Gênesis capítulo 18, e o versículo 14, se tiver aí, se quiser acompanhar, você poderá ler. E ele disse para Abraão que ia destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o mau cheiro da cidade de Sodoma e Gomorra tinha chegado até as suas narinas. Veja bem, meus queridos, era tanto pecado naquele lugar. Os homens deitavam com animais, as mulheres também deitavam com os animais naquela cidade. É como nos dias de hoje que está acontecendo, meus queridos. Homem com homem, mulher com mulher, é verdade. Aquela cidade tinha tudo de coisa errada, e esse mal tinha chegado até a Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, como o rei Davi, ele escreveu no Salmo 33, e o versículo, se não for da minha memória, versículo 15, diz assim que o nosso Deus, ele olha desde o céu e contempla todos os moradores da terra. E eu quero dizer para você nesta noite, Deus está te contemplando, Deus está te vendo nesta noite, ainda que tem esse teto, mas Deus está te vendo. Isso que para Deus não é nada. Deus, o olho de Deus penetra em qualquer lugar, ele vê tudo, nada se esconde do olho de Deus. Muitas vezes, minha querida igreja, o povo pensa que Deus não vê o homem e a mulher aqui na terra, mas a palavra de Deus nos garante que Deus está vendo tudo, tudo Ele está vendo. E nós vejamos, meus queridos, Abraão, ele sabia que o seu sobrinho, a sua esposa, morava nesta cidade. E ele ele disse, veja bem, Abraão começou a falar com Deus. A Bíblia não fala aqui se ele não podia ver Deus pessoalmente, como eu vejo você, mas ele via Deus falando com ele como amigo, um fala com o outro. Ele ouvia a voz de Deus falando com ele. Então ele começou a ter um diálogo com Deus, dizendo: Senhor, se nessa cidade se tiver 50 justos, o Senhor não vai destruir, não. Por amor de 50 eu não vou destruir a cidade. E ele começou a dizer, ele baixou para 30, se lá tiver 30 justos, eu não destruirei aquela cidade por causa dos mal, por amor desses 30 justos.
Mas quero adiantar bem, veja bem, meus queridos, nessa cidade de Sodoma e Gomorra, não tinha nem 30 justos, não tinha nem 5 justos. E veja bem, Deus, por ordem de Deus, eu fico olhando, meus queridos, que os anjos do Senhor, eles obedecem a ordem do Senhor. E muitas vezes nós, como imagem e semelhança de Deus, muitas vezes não quer obedecer os ensinamentos do pastor. É verdade, o pastor está aqui como anjo da igreja, representando para ensinar. Mas, meus queridos, veja bem, os anjos, a Bíblia fala que eles têm uma formosura muito bonita, porque não existe pecado sobre a vida dos anjos que obedece a Deus. E aquele povo da cidade viu quando os 2 anjos entrou na casa de Ló para hospedar. E, meus queridos, veja bem, quando aquele povo viu, chegaram na porta da casa de Ló e disse: queremos entrar. Esses 2 homens que entraram aqui, eles veio aqui para ser nosso juízo, querendo mandar em nós. Traga eles para fora, que nós queremos ter relação com esses homens. É verdade, irmão, está na palavra de Deus. Pastor Levi falou isso no culto aqui de ensinamento, terça-feira. E ele disse: não, veja bem, Ló naquele momento temeu, ficou com medo. Não, eu tenho 2 virgens que não conheceram o homem, são virgens. Eu entrego para vocês, vocês podem fazer o que quiserem com ela. Mas veja bem, aqueles homens pecadores não quis. Só se você não quer entregar esses 2 homens que estão aí na sua casa, nós vamos fazer o que nós queremos fazer com ele, fazemos com você. E naquele momento, meus queridos, quando eles queriam avançar sobre a vida de Ló, os 2 anjos abriu a porta e puxou Ló para dentro e fechou a porta. Sabe que os anjos do Senhor têm poder. A palavra do Senhor fala, amados irmãos, os homens que estavam lá fora, queriam arrombar a casa. Aqueles anjos deu uma ordem que todos eles ficavam cegos. Todo aquele povo perderam o lugar da porta, ficando batendo a cabeça que nem barata tonta, não sabia onde é mais porta, ficaram cegos. Está na Bíblia aqui, irmãos. Nós temos que ler a Bíblia. Ficaram cegos e não encontraram a porta para pegar os 2 anjos. E naquele momento, meus queridos, os anjos disse para Ló: pega a sua esposa, as suas 2 filhas, os seus genros, vamos sair desta cidade, que eu tenho ordem do Senhor Deus Todo-Poderoso para destruir esta cidade. Naquele momento Ló avisou o seu genro, mas eles achou que como brincadeira, não levou a coisa a sério, não quis acompanhar. Veja bem, meus queridos, Ló e a sua família, eles tinham grande posse naquela cidade, tinha muitos bens materiais naquela cidade, preste atenção, eles tinham muito bem materiais naquela cidade. Mas o anjo deu uma ordem para que saísse, deixasse tudo e que fugisse para a montanha. Mas ele estava demorando, chegou a hora para destruir. Veja bem, meus queridos, Jó foi lá, veja bem, os anjos pegou na mão de Ló, da sua esposa e das tuas filhas, e tiraram fora da cidade. Fuja para o monte.
Mas logo começou a dizer: ó, está muito longe, até nós chegar lá, a destruição vai alcançar nós. Manda que nós vamos nessa cidadinha, a cidade por nome de Zoar. Então, mas tudo bem, e os anjos permitiu, e eles escondeu nessa cidade. Quando Jó e a sua família, as suas 2 filhas, a sua esposa, quando saindo, só que ele deu uma ordem: não olhe para trás. Preste atenção nessa palavra: não olhe para trás. Naquele momento, meus queridos, o anjo mandou que descesse enxofre, fogo do céu. Foi uma destruição total. Aquela cidade foi destruída, voltou a pó. Mas a mulher de Ló, ela pensando: estou deixando tudo que nós conseguimos para trás. Mas se tinha uma ordem que ela não deveria olhar para trás, ela se virou. Quando ela se virou para trás, a palavra do Senhor nos garante que ela virou, se transformou numa estátua de sal. Foi convertida numa estátua de sal, ficou dura como pedra. E meus queridos, amados irmãos, talvez você pergunta: o que essa mensagem tem comigo? Mas nesta noite tem algo para você, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus me trouxe para falar para os irmãos. O que significa a palavra não olhe para trás? Preste atenção, para você não perder. Não olhe para trás significa não olhar para o passado, ter saudade do que você fazia. Nós deixamos, meus queridos, que Deus tirou você do poço, Deus tirou você do chardo de lodo, Deus tirou você da escravidão, das mãos de Satanás, e colocou aqui você para adorar, para louvar. Mas muitas vezes, por causa do problema, por causa da luta, por causa do bem dos materiais, você quer voltar para trás. Você quer voltar para trás, quer voltar para o passado, aquilo que você fazia. Você está aqui dentro, mas muitas vezes está com saudade daquilo que você praticava, daquilo que você fazia. Mas a ordem da palavra nesta noite: não olhe para trás. Meus queridos, amados irmãos, a palavra do Senhor nos fala, veja bem, quando a gente, eu posso colocar você, não olhe para trás, para a sua vida de pecado, para a sua vida mundânea, o que você fazia. A palavra do Senhor está dizendo: lembra da mulher de Ló. Está registrado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu foi Lucas capítulo 17, verso 32. O Senhor Jesus Cristo disse: ninguém que lança a mão no arado não olhe para trás, e não é apto para o reino de Deus. Você já pensou, meu querido? Eu sei que tem várias pessoas que já morou em sítio, quando está arando uma terra, se você está arando e começar a olhar para trás, vai fazer que nem um caminho de cobra. Então eu quero dizer, mas quem olha para trás, o Senhor está dizendo que não é apto para morar com Ele no céu, não é apto para morar no reino de Deus, não é apto para empregar a palavra do Senhor, não é apto, porque está olhando. Por que quer olhar para trás?
voltar a fazer as coisas, as mesmas coisas que você fazia quando estava lá no mundo. Será que tem gente aqui que está um pé dentro da igreja e um pé lá no mundo? Se tiver alguém, você está olhando para trás. Toma cuidado, meu querido. Nós temos que estar firmes. Veja bem o que o Senhor Jesus disse ainda aqui na palavra. Aleluia. Jesus Cristo disse, veja bem, toma a sua cruz e siga-me. O Senhor disse assim, toma a tua cruz toma cada dia a sua cruz e siga-me. Nós devemos, amados irmãos, todos os dias, nós temos que tomar nossa cruz e seguir o alvo que é o Senhor Jesus. Não podemos deixar a nossa cruz para olhar para trás, porque aquele que deixa a sua cruz está olhando para trás. E veja bem, meus queridos, o que está dizendo aqui o Senhor Jesus. Olha bem que ele disse aqui, aleluia. É Lucas capítulo 9, verso 23. O Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que renunciar tudo quanto tem. Não pode ser os meus discípulos se nós, meus queridos, se não renunciar tudo aquilo que nos prende a nós. Preste bem atenção, tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar, coisas materiais que você tem conseguido, tudo aquilo que você fica olhando para essas coisas e coloca o Senhor Jesus em segundo lugar, em segundo plano. A Bíblia está falando, meus queridos, que você deve renunciar para você encontrar o reino de Deus. Porque muita gente, meus queridos, eu já notei isso, pastor Levi, tem pessoas, está dentro da igreja e não quer ir para o céu não. Eu estou bem, estou com a vida aqui na terra estabilizada, tenho casa, tenho carro do ano, tenho 2 casas, tenho um rancho, para que ir para o céu? Muitas pessoas pensam assim, meus queridos. Mas eu quero dizer para você, aonde que o Senhor foi preparar a morada para nós, lá não existe fadiga, lá não existe canseira, lá não tem dor, lá não vai existir morte, não vai existir dor, lá não vai existir nada do que tem aqui. Tudo muito melhor para nós. Foi aonde que Deus preparou para aqueles que obedecem a sua palavra, para aqueles que não olham para trás. Mas aqui a palavra do Senhor disse que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Justo, meus queridos, pode ser você. Muitas pessoas acham que uma pessoa justa é somente pastor, presbítero. Não. Se você obedece a palavra de Deus, você é um justo. Você não precisa ter cargo para ser justo. Se você obedece a palavra, você é justo. E a palavra do Senhor está dizendo que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, o Senhor está dizendo que a alma dele não tem prazer. Então, meu querido, que quer recuar, voltar para trás, não adianta, por causa do problema, por causa da luta, ou por causa que a porta está fechada de emprego, ou porque alguém está enfermo, Jesus não curou, e você está parado. Não recua, continua para o alvo que é o Senhor Jesus. Continua, não pare. Veja bem, meus queridos, isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 10, e o verso 38. Veja bem que mais aqui disse. O Senhor disse assim: aonde
o Senhor Jesus Cristo disse: porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estarão também o vosso coração. Está escrito no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escreveu foi Mateus capítulo 6, verso 21. É uma grande verdade. Pessoas que têm o dinheiro lá no banco guardado, bem materiais, muito, e o seu coração sempre está pensando naquele dinheiro: opa, está aumentando, o juro está crescendo, oh, não vou mexer não, o juro está crescendo. Meu querido, você já parou e pensou, você parar de respirar, para quem vai ficar esse dinheiro que está lá? Para os seus parentes ficar brigando. É por isso que ele nos ensina que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. É isso que ele nos ensina. Você pode ter bens materiais, você pode ter carro do ano, pode ter fazenda, pode ter bois, pode ter rancho, mas se você colocar Deus em primeiro lugar, tudo vai bem, tudo correrá bem e tudo vai dar certo na sua vida. Mas não coloque essas coisas materiais que você tem pedido a Deus e você tem conseguido. Não coloque essas coisas materiais, coloque o Senhor Deus em primeiro lugar. Irmão, olha, eu vou ser sincero para você, a hora está avançando, mas vou te contar rápido. Está com mais ou menos uns 4 meses, e eu comecei a sentir falta de ar. Eu falei, Wanda, liga o ventilador para mim, ponha bem bastante. Irmão, olha, bati o ar assim, parece que não estava valendo nada. Você põe o colchão para mim lá fora na área, vou deitar lá, deitei lá no colchão. E eu puxava, não tinha ar, irmão, veja bem, eu não estava tendo ar. Ela falou assim: você quer ir para o hospital? Então me leva no hospital, porque eu não estava aguentando mais, estava faltando ar. Cheguei lá no hospital, nesse hospital, ainda bem que me atendeu rápido, porque ela falou que eu estava ruim. Está com uma anestesia na minha poupança, mas tão dolorida que eu precisei abaixar. Uma dor terrível desceu pela perna, assim, até no pé, uma dor terrível, que eu baixei, e não sei que injeção que era aquela, mas de repente eu melhorei, voltei a respirar melhor. Veja bem, voltei a respirar melhor. Daí eu fui lá, perguntei para o médico: o que eu tinha, doutor? Nunca vi isso, viu, irmão? Morei tantos anos no centro, nunca vi falar isso. Pneumonia seca. Já pensou, pastor Levi? Nunca vi falar nisso. Você estava com uma pneumonia seca. Nunca vi isso, irmão. Por que eu estou contando isso para você? Experiência própria, a falta de ar. Coisa terrível, irmão. É coisa terrível você sentir falta de ar. Você já pensou Deus tirar o ar? Você, essa carne cai no chão e acabou. De 24 horas pode enterrar e já morreu. É verdade. Então nós estamos aqui, muitas vezes eu vejo, não é porque eu tenho terno, não é porque eu tenho carro, que eu sou melhor do que vocês, não! Eu sou igual a vocês. Ou que eu tenho uma responsabilidade, que o pastor Levi tenha uma responsabilidade, mas nós somos igual a vocês. Eu quero dizer para vocês, meus queridos, nós estamos de pé porque Deus está sustentando. Por isso que você tem que colocar Ele em primeiro lugar. Aleluia. Vou continuar aqui, irmãos. Olha bem, não podemos ser cristão museu, só vive no passado. Você já viu falar no crente museu? Você sabe o que é museu, irmãos? Museu só tem coisas antigas, coisa do passado, do meu avô. Lá está tudo lá, ó. Você vai lá no museu, você encontra coisa que você nunca viu na sua vida. E nisso, irmão Lázaro, tem crente museu que vive só no passado. Me desculpa eu dizer isso, mas é verdade. Tem crente que vive só no passado. Então esse crente é museu, crente museu, que vive no passado.
O Senhor Jesus disse que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Nós temos que olhar, irmão, é para diante, não é para trás não. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala. Aleluia. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele afirmou que devemos esquecer as coisas que ficam para trás. Está registrado no livro de Filipenses capítulo 3, verso 13. Veja bem o que o Paulo disse. Paulo tinha razão para esquecer o passado. Havia segurado a veste daquele que tinha apedrejado Estevão, o primeiro martim cristão. Aqui Paulo era chamado de Saulo. Saulo, amados irmãos, antes de ser Paulo, ele mandou o seu soldado que apedrejasse Estevão. Estevão era um pregador da palavra, era um homem de Deus, mas o Paulo não conhecia Jesus ainda. Ele não conhecia, depois que Jesus chamou ele para a graça. Então ele disse que não devemos olhar para trás, porque se Paulo fosse olhar para trás, amados irmãos, ele ia lembrar todas essas coisas. Veja bem, todos nós já fizemos alguma coisa da qual nós envergonhamos. Vivemos sobre uma tensão do que já fomos, do que já queremos ser. Aleluia. Veja bem, meus queridos, já estou terminando. Não olhe para trás, não esqueça, não olhe, não pare. Não pode recuar ou retroceder. Tem pessoas que saiu do Egito, mas o seu coração não saiu do Egito. Oh, meus queridos, amados irmãos, o Egito significa o mundo. Moisés tirou aquele povo da escravidão do Egito, mas eles começaram a murmurar contra Moisés. Dizia: Moisés, você trouxe nós aqui, lá nós tinha de tudo. Vivia na escravidão. Será que tem crente que está dentro da igreja e quer voltar para o Egito, quer voltar para o mundo de novo? Misericórdia, misericórdia. Irmão, não podemos retroceder, não podemos recuar. A Bíblia nos ensina aqui no livro de Hebreus, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Jesus, meus queridos. Se você está sentindo fraco, conversa com o pastor Levi. Pastor Levi, ora por mim, eu estou me sentindo assim. Não tenha vergonha, senão você será envergonhado quando você estiver lá no mundo. Os irmãos passar por você e você baixar a cabeça. Não tenha vergonha, irmão. Pastor Levino, ora por mim. Pastor Levi, ora por mim, eu estou sentindo assim. Eu quero um aconselhamento. Irmão, nós estamos aqui para te ajudar, né, pastor Levi? Nós estamos aqui para te ajudar, para orientar, orar por vocês. Porque do mesmo jeito que eu quero ir para o céu, eu quero que vocês vão também. Do mesmo jeito que eu quero ir morar com o Senhor Jesus, também quero vocês também. Isso não é só eu não, o pastor Levi tem esse mesmo pensamento meu. Eu digo para você, meu querido, não recua, não faz igual a mulher de Ló não. Por causa dos bens materiais, ou porque alguma coisa está acontecendo, você quer parar, você quer voltar para o mundo de novo. Não faça isso. Ah, pastor, vou ficar em casa eu sirvo o Senhor. Toma cuidado na sua casa, você vai se esfriar. Você está aqui no meio do povo, você vê testemunho, você vê cântico, você vê palavra que fala com você. Aqui você tem tudo. Se você ficar na tua casa, você vai esfriar. Digo para você, não pare e não olhe para trás.
olha para o autor e consumador de nossa fé. Muitos crentes que parou, você sabe o que eles fazem? Só começam a murmurar: o pastor é isso, o presbítero é isso, o diácono é isso, a missionária é isto. Só começa a acusar, começa a murmurar. Essas pessoas que param, irmão, só sabem murmurar. E Deus tem o maior nojo de pessoas que murmuram. A Bíblia diz que tem uma pessoa que começou a murmurar contra Moisés. Deus abriu o chão e engoliu todos eles. Foi do Coroé, engoliu todos eles. Eles começaram a criticar, murmurar contra Moisés. Deus abriu a terra e engoliu todos eles. Não murmura. O maior pecado que Deus detesta é murmuração. Reclamação vai ainda, mas murmuração não. Amém?